boa tarde, seja bem-vindo ao programa 70 vezes 7. Na véspera do aniversário dos 108 anos da última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, estendemos hoje o olhar à imagem venerada na Capelinha das Aparições, um dos símbolos religiosos mais importantes do mundo. Esta é uma imagem com 100 anos de história que é o eixo central da vida do Santuário da Cova da Iria. Ao longo desta emissão, apresentamos-lhe os testemunhos e o trabalho de quem lida diariamente com esta imagem, que está permanentemente à vista de todos, que é o motivo da vinda de milhões de peregrinos a este santuário e que se deslocou até Roma pela quarta vez para o Jubileu de Espiritualidade mariano. Estes são motivos para nos acompanhar ao longo dos próximos 25 minutos. Foi com alguma surpresa, mas também com enorme alegria, que o Santuário recebeu o convite para que a imagem de Nossa Senhora estivesse presente nesta jornada da espiritualidade mariana do Jubileu da Esperança. E para nós foi particularmente motivo de alegria, porquê? Por causa deste reconhecimento de que falar de espiritualidade mariana hoje é pensar em Fátima. A justificação na carta do próprio prefeito do Dicastério da Evangelização, Monsenhor Fisichella, era que Fátima, a imagem de Fátima, é um dos ícones mais importantes da espiritualidade mariana em todo o mundo. E é este reconhecimento que justifica esta presença. Por um lado, isto vem sublinhar a dimensão universal de Fátima, isto é, falar de espiritualidade mariana no mundo católico é pensar em Fátima. Por outro lado, sublinha de algum modo Fátima como essa escola de esperança e esse lugar materno de esperança, a mensagem de Fátima como mensagem em plena sintonia com este Jubileu da Esperança. A imagem venerada na Capelinha das Aparições, a Senhora de Branco, saiu de novo ao encontro do Bispo vestido de branco, tão presente na mensagem de Fátima. Desde 1917, esta mensagem transmitida na Cova da Iria mantém a capacidade de falar com os católicos de todo o mundo, em circunstâncias que mudam historicamente, num alargamento de fronteiras que está no coração dos seus responsáveis. Obviamente que essa é uma dimensão de responsabilidade que quem está à frente do santuário tem sempre, isto é, o reconhecer a universalidade de Fátima, esta capacidade que a mensagem de Fátima tem de chegar a tantos âmbitos e tão diferentes, acaba por ser sempre tarefa e responsabilidade de quem está à frente do santuário. A promoção de Fátima, o dar a conhecer Fátima, a divulgação da mensagem deste lugar é função do próprio santuário, é a missão do próprio santuário. Por outro lado, eu creio que é inerente à própria mensagem de Fátima esta dimensão universal e esta capacidade de alargamento. Recordo-me que num determinado momento, depois da revelação da terceira parte do segredo, se falava muito da atualidade ou não atualidade de Fátima, se Fátima continuaria a interessar porque deixava de haver aquela curiosidade sobre o que dizia uma parte do segredo, e muita da reflexão eclesial vinha precisamente neste sentido de sublinhar toda uma dimensão profética de Fátima, capaz de dizer alguma coisa hoje aos cristãos de Portugal, mas aos cristãos de todo o mundo. Por outro lado, mesmo no nosso âmbito, no nosso mundo, no nosso contexto português, Fátima vai tendo uma capacidade de chegar não apenas àqueles que são cristãos convictos e com uma vivência empenhada, mas também a tantos cristãos que foram deixando arrefecer a sua fé e que têm em Fátima aquele elemento que continua a ser a ligação com o transcendente. E para o santuário, obviamente, esta é uma responsabilidade e uma missão permanente. Ao longo de mais de um século, até junto da imagem venerada na Capelinha das Aparições, acorreram milhões de pessoas dos 5 continentes, com manifestações próprias de espiritualidade e piedade mariana. Um desafio à reflexão que o Santuário de Fátima assume, integrando visões que se estendem hoje da América ao Extremo Oriente. Eu creio que o contacto com a vivência da fé e da devoção a Nossa Senhora nos vários quadrantes do mundo vai enriquecendo a nossa própria reflexão e vai provocando a nossa reflexão. Porque a reflexão que procuramos promover sobre Fátima, a mensagem de Fátima, é fundamentalmente uma reflexão que procura mostrar precisamente a importância desta mensagem hoje. E muitas vezes somos desafiados precisamente pela forma como tantos outros vivem esta devoção e que tantas vezes nos põe em causa e que nos questiona. E, portanto, o santuário procura deixar-se
questionar e sugestionar por estes testemunhos que vamos recebendo da forma como a mensagem de Fátima é vivida em tantos quadrantes do mundo. 1920 marca a data da materialização escultórica da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos Pastorinhos. A obra foi oferecida por um devoto de Torres Novas, Gilberto Fernandes dos Santos, e é da autoria de José Ferreira Tedim, um escultor santeiro. Então, esta imagem é feita de madeira, de cedro do Brasil. Ela tem um pouco mais de 1 metro, 1,04 m. Ela é feita de madeira esculpida, à qual é adicionada depois a camada de policromia, para depois ter a aparência que lhe reconhecemos. Folha de ouro, obviamente, e algumas peças que fazem alguns brilhantes e, inclusivamente, cristais que não são apenas cristais, são diamantes. Esta peça vale pela sua materialidade, obviamente, pela sua estética, porque ela representa também a Virgem Maria como nunca foi representada na história da arte, uma mulher toda vestida de branco, as mãos postas em oração à altura do peito, um rosto muito sereno e muito doce que atrai o olhar dos fiéis, e depois é coroada solenemente a partir de 1946 com uma coroa preciosa feita de peças doadas pelas mulheres portuguesas, cumprindo um voto, agradecendo o facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, e adiciona um valor mais àquela escultura. Portanto, ela é também a Virgem coroada, não apenas com as joias que lhe foram oferecidas, mas também com a bala que atingiu o Papa João Paulo II naquele atentado de 1981 na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio. E é isso exatamente que pretendemos fazer, é um estudo técnico e material da escultura desde o ponto de vista escultórico, saber se apenas foi esculpida num só bloco, se existem blocos ligados entre si, que tipo de ligações são estas que podem existir, e depois olhar também para o revestimento polícromo, perceber que materiais aqui estão, com que técnica é que as produziram, e logicamente isto nos vai fazer um diagnóstico, perceber o estado de conservação que nos parece bastante bom. Em 2013, o ícone mariano foi alvo de um estudo científico que uniu o Santuário de Fátima ao Instituto Politécnico de Tomar e desenvolveu uma análise rigorosa dos materiais e do estado de conservação da escultura. Nos anos 50 nós sabemos, 51, sabemos que foi ao santeiro para uma limpeza, a pedido do santuário. E esse é um dos episódios com mais interesse ao nível desta escultura, porque o santeiro na altura não se vai limitar a fazer uma limpeza, mas vai reestruturar algumas partes da escultura e vai modificá-la. E nós conseguimos datar isso através de documentação fotográfica, e sabemos que foi entre 13 de outubro de 1951 e 13 de maio de 1952. Portanto, que são as fotografias que temos das grandes peregrinações, a última em outubro, a primeira em maio, e é naquele período de tempo que a escultura vai provavelmente para a limpeza, e depois quando regressa, sim, está substancialmente alterada. Algumas intervenções transformaram-na mesmo na forma e na sua facies. Por exemplo, o autor, ali nos inícios dos anos 50, altera as vestes da Virgem de Fátima e torna-as menos barrocas e, portanto, subtrai-lhe um par de mangas, subtrai-lhe as sandálias que a imagem tinha nos pés. Há modificações ao nível das estrelas que a imagem tem, e depois há outras alterações que lhe foram adicionadas a partir das várias repolicromias que a imagem teve também ao longo dos tempos. Quando a viagem ultrapassa as fronteiras do território nacional, os cuidados são redobrados, como é o caso de quando se desloca ao coração da Igreja Católica. Aquilo que nós fazemos numa viagem desta natureza é estar em estreita ligação com as equipas do Vaticano. Essas equipas respeitam integralmente aquilo que são as nossas exigências. As nossas exigências não são nem nada mais, nada menos do que as exigências da conservação e restauro para uma escultura desta natureza, e levamos, obviamente, connosco um kit
para se houver alguma necessidade de intervencionar a escultura, quer do ponto de vista da limpeza, quer do ponto de vista de algum restauro que seja necessário fazer, também estamos aptos para fazer. Portanto, a comitiva que vai com a escultura leva técnicos qualificados para esse tipo de intervenção. A escultura lá estará sempre também altamente vigiada, sempre com percursos completamente definidos. Portanto, tudo isso está delineado ao pormenor, ao centímetro e ao minuto. Ao longo da história, vários papas fizeram referência, contactaram com a imagem de Nossa Senhora de Fátima ou visitaram a Cova da Iria, contribuindo para a difusão da mensagem deste lugar. Obviamente que a partir do momento que Sua Santidade pede ao santuário que a imagem vá a Roma ou noutros momentos quando nos visita, obviamente que esses momentos são entendidos por toda a comunidade cristã, de que o responsável da Igreja está ali perante também a Mãe e Nossa Senhora e, portanto, é de alguma forma também o reconhecimento do Santo Padre da importância de Fátima no mundo e de alguma forma em preservar aquilo que são os ideais da Igreja e a mensagem, obviamente, que o santuário, que daqui partiu para todo o mundo. Os Papas, quando estão diante de qualquer imagem mariana, têm um respeito muito grande, uma veneração muito grande, porque aquela que está a ser venerada, independentemente da imagem, é sempre a Mãe de Deus. Em Fátima gostamos de perceber como é que os Papas reagem em relação a esta escultura. E, na verdade, se quisermos analisar as imagens que temos de arquivo, as fotografias que fixaram esses momentos, são fotografias muito fortes. É inesquecível o tempo de silêncio que o Papa Francisco teve diante desta escultura quando chega em 2017 à Cova da Iria. Ora, não é possível este tempo de silêncio e a profundidade desse silêncio sem percebermos que o Bispo vestido de branco está diante da imagem de Nossa Senhora vestida de branco. A função de vigilante, que se quer discreta, é vivida com grande sentido de compromisso perante a dimensão de uma escultura com grande valor histórico e espiritual. É um misto de emoções. Por um lado é ter essa noção clara da responsabilidade que implica também fazer parte daquilo que é o cuidado com esta imagem, de fazer com que ela vá perdurando séculos, não é? Para que possibilitemos também que muitos peregrinos possam vir aqui da melhor forma. Por outro lado, também é ter esta noção de alguma pequenez, de alguém poder estar junto daquilo que é um ícone reconhecido mundialmente como se calhar o maior ícone mariano no mundo. E, portanto, é este misto de emoções. Por um lado, ter essa noção da grandeza que tudo isto envolve, mas também ter esta noção desta pequenez de alguém que trabalha e que de alguma forma é servo de Nossa Senhora. É isso que implica. Assegurar a proteção de uma imagem centenária envolve vários fatores e preocupações que exigem a constante atenção destes profissionais. É inevitável estarmos um pouco sempre ao alerta. Obviamente nada se faz sozinho, há toda uma estrutura, há todo um conjunto, uma equipa, que são muitas pessoas, mas é inevitável estarmos sempre ligeiramente alerta. Tentamos que essa responsabilidade, esse estar alerta seja também de alguma forma diluído pelos diversos intervenientes, mas é inevitável também como crente sentirmos isto de uma forma se calhar mais profunda em determinados momentos e, portanto, no momento, a proximidade com os grandes dias, digamos assim, cria-nos também alguma ansiedade, que também é natural e acho que é bom também que possa acontecer. Visitado por milhões de peregrinos por ano, dos 4 cantos do mundo, o ícone mariano, venerado na Capelinha das Aparições, é vigiado em permanência. Como podem verificar, ela está dentro de uma campânula, obviamente que isso é um elemento logo de proteção, a imagem está exposta 24 horas por dia e os vigilantes também fazem a sua vigilância no espaço de 24 horas por dia, portanto há sempre alguém a observar esta imagem e a garantir que ela está no seu lugar, de forma cuidada, e depois obviamente há todos os cuidados do próprio museu em fazer com que a imagem se mantenha devidamente conservada com os cuidados que se exigem, não é? O contacto com a escultura de Nossa Senhora do Rosário de Fátima marca a vida dos peregrinos que com ela se cruzam, mas também dos colaboradores que com ela trabalham. O meu percurso no santuário começa como vigilante sacristão e, portanto, lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que pude estar aqui na Capelinha das Aparições a acolher os peregrinos e a ajudar nas celebrações e tento também, de alguma forma, que esse dia seja replicado no meu dia-a-dia, obviamente agora noutras funções, sempre com essa tónica da preocupação com os peregrinos, de estar atento àquilo que as pessoas precisam
e fazer com que os peregrinos saiam de Fátima com uma experiência de fé importante e renovados também no seu sentido de vida. Também o transporte da imagem exige um grau elevado de cuidado que implica muitas vezes tomar decisões difíceis face à emoção de quem deseja estar mais perto de um dos mais importantes ícones do catolicismo contemporâneo. De facto, o manusear a imagem hoje em dia também é um processo que tem que ser muito cuidado, obviamente. Lembro-me, por exemplo, de um episódio que a mim me tocou particularmente num dos trabalhos que tivemos com a imagem, onde foi necessário manusear a imagem aqui na capelinha e que tivemos que fazer algumas movimentações posterior. Lembro-me, por exemplo, de uma peregrina tentar tocar na imagem e eu impedir que isso acontecesse, obviamente para garantir aquilo que é a conservação de uma imagem como esta. Mas obviamente a senhora ficou emocionada e triste por não poder ter essa oportunidade de tocar naquele ícone, não é? E obviamente comoveu-me de tal forma que eu no final senti-me na obrigação de oferecer as minhas luvas à peregrina, portanto como gesto também de alguma recompensa por não poder, pelo facto de ela não poder tocar na imagem. São de facto estes momentos de alguma forma inusitados e nestas experiências que habitualmente nos tocam e às vezes as coisas simples são efetivamente aquelas que nos trazem as melhores recordações. Vêm em diversas geografias, falam diferentes idiomas, mas têm em comum a devoção a Maria. Muitos dos peregrinos que aqui acorrem veem este espaço como meta do seu caminho e ponto de chegada da sua peregrinação. A imagem de Nossa Senhora, que é venerada na Capelinha das Aparições, é claramente ponto focal do olhar e do coração dos peregrinos. Estando no lugar que marca as aparições, ou em que tiveram lugar as aparições de Nossa Senhora, estando nesse preciso lugar, representando esta Mãe de Jesus que em Fátima também veio falar à humanidade através dos pastorinhos, acaba por ser ícone desta Senhora do Céu, ser a grande marca deste lugar, ser como a capelinha, mas mais ainda do que a capelinha em si, o memorial propriamente dito do que aqui aconteceu, ou pelo menos o centro desse memorial, e naturalmente torna-se para os peregrinos o lugar focal, o lugar central. Até hoje, a escultura deixou a Cova da Iria em 14 ocasiões, 4 vezes a Lisboa, 4 vezes a Roma, 2 ao Santuário de Cristo Rei, 2 à Diocese de Leiria-Fátima, 1 a Madrid e outra a Vila Viçosa. Um momento significativo para os peregrinos que ganham noção da dimensão deste ícone. Eu penso que significa ou ajuda-os a reconhecer ou a reafirmar a noção que têm da centralidade, da importância de Fátima e da sua mensagem nos nossos dias. Nomeadamente vendo-a sair para Roma, que é para onde ela se dirige quando sai do santuário, nas raríssimas vezes em que sai do santuário, reconhecem que Fátima é um acontecimento para a Igreja e para a Igreja Universal. Reconhecem que é um acontecimento para a Igreja dos nossos tempos, dos nossos dias, que esta dimensão profética de um Deus que, por meio da voz de Maria, fala à humanidade em cada tempo, fala a esta humanidade também nos dias de hoje. Quem trabalha no santuário não passa ao lado das deslocações da imagem, vivendo-as com grande emoção. Sem dúvida com um misto de responsabilidade e de uma certa ansiedade, porque, no fundo, esse ícone que é coração do santuário acaba por um tempo, estar deslocalizado do seu corpo, não é? E, portanto, há a responsabilidade de providenciar no sentido de que tudo corra da melhor forma possível, naquilo que depende das nossas forças, por um lado. Por outro lado, assegurar aos peregrinos que não deixam de encontrar aqui a Mãe, ainda que não vejam a sua imagem, enquanto a não veem, por um lado, e por outro, que ela regressará, porque obviamente, não obstante esta consciência de que se a imagem aqui não estiver, a Mãe não deixa de estar, há um tal carinho pela imagem, um tal carinho por esta específica escultura, que não haver fará os peregrinos de alguma forma sentir que lhes falta algo de essencial na sua peregrinação ao santuário.
São pontuais as saídas que a escultura realiza até ao recinto de oração do Santuário da Cova da Iria, como é o caso das peregrinações internacionais aniversárias, que assinalam as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Nestas ocasiões, alguns peregrinos têm a oportunidade de estar mais perto deste símbolo. Mas a imagem de Nossa Senhora sai ao encontro dos peregrinos e é de tal forma tocante para eles que nos mostra como o serviço que lhes permitimos fazer, de transportar o andor com a imagem, é muito querido, é muito reconhecido pelos peregrinos, é muito procurado. Qualquer grupo de peregrinos pode, dirigindo-se aos serviços de gestão de peregrinações do santuário, solicitar o transporte do andor. Este transporte pode fazer-se quer na celebração diária da noite, em que temos o terço e a procissão das velas, mas pode fazer-se também nas celebrações dominicais ou dos dias santos, quando a imagem sai na procissão de entrada para a missa e depois na procissão final regressa à capelinha. Com uma túnica branca, sobretúnica e manto azuis claros sobre nuvens, é assim que se apresenta fisicamente a imagem presente na capelinha das aparições. Mas que significado adquire para cada um dos que se cruzam diariamente com ela? É ícone do que aqui aconteceu e, portanto, sendo ícone e sendo também memorial do que aqui aconteceu e daquela que aqui nos visitou, e sendo lugar tão central para o coração dos peregrinos, para a devoção dos peregrinos, é-o também para mim. Enquanto crente, aquilo que mais facilmente consigo aqui perceber é que este lugar continua a demonstrar na história da humanidade que o ser humano não é apenas um conjunto de moléculas, de átomos, e que essa biologia é uma biologia que extravasa aquilo que é o cotidiano das nossas vidas. Representa de alguma forma tudo, uma vivência no contexto do santuário, onde no fundo a nossa missão é tentar servir Nossa Senhora da melhor forma e servir os peregrinos que aqui vêm. E portanto no fundo é esse símbolo máximo desta experiência também enquanto colaborador do santuário. Uma imagem que, vinda de um espaço tão específico e marcado pelas aparições, em menos de um século alcançou uma dimensão universal na Igreja. Há várias explicações para isso, desde logo a própria força da mensagem, mas também é verdade que uma das razões pode passar por esta escultura e pela sua força também plástica, também do ponto de vista artístico. Ela, ao contrário do que muitas vezes até a historiografia artística fez passar, que era uma escultura pobre do ponto de vista artístico, nada mais errado. Aliás, o que prova a sua fulgurante difusão é de facto perceber como ela é uma escultura verdadeiramente rica nestes símbolos que são absorvidos pela comunidade crente e que faz com que esta escultura, esta imagem vestida de branco, possa ter uma difusão tão forte e tão rápida. E, portanto, muita da difusão de Fátima deve-se claramente a este ícone. Em 2025, Fátima e a sua história continuam a conhecer novos capítulos. Uma história feita de passado, de presente e de futuro. A imagem venerada na Capelinha das Aparições, também ela centenária e que agora regressa do Vaticano depois da experiência do Jubileu da Espiritualidade Mariana, afirma-se cada vez mais como um símbolo de fé global que guia gerações ao longo dos tempos e símbolo da fé que ultrapassa fronteiras.